A história da Gontijo. O mineiro Abílio Pinto Gontijo, nascido em Carmo do Paranaíba em 1924, mal havia completado 19 anos de idade quando decidiu deixar a oficina mecânica em que era sócio de um amigo, tirar carteira de motorista e comprar a jardineira que fazia a linha Carmo do Paranaíba, Patos de Minas. Dava, assim, os primeiros passos para construir uma das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros da América Latina. De Carmo do Paranaíba a Patos de Minas, a viagem durava 8 horas, sempre por estrada de terra. A jardineira, marca Chevrolet, modelo comercial ano 1940, comportava 14 passageiros. Era o ano de 1943 e, por causa da guerra, havia racionamento de gasolina. Com o combustível fornecido em cotas mediante critério político, obter uma cota dependia do humor do prefeito de cada município. Um dia, o prefeito de Carmo do Paranaíba mandou cortar a cota de Abílio para repassar a um correligionário. Abílio, empresário estreante, que também era o motorista, o mecânico e o encarregado da limpeza, não se apertou. Embora na época o uso de gasogênio fosse a prática mais comum, cismou de utilizar álcool como combustível. Fez ele próprio várias modificações no motor do veículo e, desta forma, resolveu o problema da falta de gasolina. No fim da guerra, apesar de contemplado com as simpatias do prefeito, o concorrente havia quebrado e a empresa Gontijo sobrevivera. Abílio Gontijo sempre foi assim, dado às novidades e pioneirismos. Por isso mesmo é que não se contentou em operar apenas aquela primeira linha, nem ficar na primeira jardineira. Em 1949, comprou a Patos de Minas, Belo Horizonte, e foi morar em Patos. Naquele tempo, Minas Gerais praticamente não tinha um só quilômetro asfaltado. Nessa linha, a viagem era feita em 12 ou 13 horas e os ônibus, apelidados de guarda-louças, eram da marca Chevrolet e já tinham carroceria metálica. Era uma época de muita dificuldade, mas Abílio Gontijo gostava de transportar gente e acabava achando tudo fácil. Foi por gostar de transportar pessoas que aos poucos comprou mais linhas e mais empresas. Teve a sorte de o governador do estado, Juscelino Kubitschek, estar implantando várias estradas asfaltadas. E como Abílio administrava com segurança e cumpria rigorosamente seus compromissos, os negócios iam crescendo. Comprou 25% da Aviação Planeta, dona das linhas de Belo Horizonte para Coronel Fabriciano e Ipatinga. Depois, a Santa Marta, que ligava a capital mineira a Araxá, Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba. A seguir, as linhas para Governador Valadares e Teófilo Otoni. Esta última cidade era uma verdadeira aventura e podia durar até 3 dias. Em 1969, a abertura da estrada Belo Horizonte-Uberlândia, asfaltada, inaugurou uma fase de grande desenvolvimento de toda aquela vasta região do estado de Minas Gerais. Até aí, as atividades da empresa se concentravam exclusivamente no transporte intermunicipal de passageiros. Foi quando ela mudou o nome para a empresa Gontijo de Transporte Limitada e comprou a linha interestadual entre Ituiutaba e São Simão, em 1974. No ano seguinte, recorre às novas compras e, participando de licitações, deu início a mais uma fase de expansão. Foram assumidas as linhas de Bom Jesus da Lapa, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande e Belo Horizonte, Salvador. Todas, portanto, de longo percurso. A fase seria consolidada alguns anos depois, isso em 1980, com a compra da Bonfinense, empresa com 150 carros, 500 funcionários e linhas interestaduais para
todo o Nordeste, o que possibilitou a expansão da Gontijo para 16 estados, especialmente os nordestinos ao longo da década de 80. Tudo isso se tornou viável porque aquele era um período de grande expansão rodoviária. Muitas estradas novas, todas asfaltadas, estavam sendo construídas e era fácil perceber que o transporte rodoviário entrava numa fase de grande desenvolvimento. Naquele período é que começou o desenvolvimento das rodovias e da indústria automobilística. As estradas passaram a ser asfaltadas. Logo que assumiu a presidência, Juscelino veio com aqueles projetos ambiciosos, o plano de metas e a construção de Brasília. Naquele clima de otimismo, Abílio Gontijo estava no lugar certo, no momento certo. Para se chegar a Brasília por rodovia era preciso passar por Patos de Minas. Como que se antecipando aos fatos, ele havia se tornado sócio de uma empresa que, diante da nova realidade, imediatamente cuidou de inaugurar uma linha entre Patos e a nova capital. Foi a primeira linha interestadual a chegar lá. Na segunda metade da década de 1960, Abílio Gontijo mudou-se para Belo Horizonte e alugou uma sala no bairro São Francisco, onde passou a funcionar a sua empresa. Nesse ano, a empresa começa a fazer as linhas Belo Horizonte, Governador Valadares, Belo Horizonte, Teófilo Otoni. A empresa ampliou o número de linhas das regiões Norte e Nordeste de Minas, a partir de Valadares e Teófilo Otoni. Tornou-se forte também no Vale de Jequitinhonha, chegando até o ponto extremo da região, a cidade de Salto da Divisa. A Gontijo já estava pronta para ganhar o Brasil. Foi em 1975 que começou a operar a linha Belo Horizonte e Salvador e também Goiânia, Recife e Campo Grande. A partir daí, a empresa incorporou várias linhas e empresas e ao final da década já possuía mais de 300 ônibus. Em 1981, era inaugurado o Parque Rodoviário Gontijo, no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte. Hoje é o maior centro administrativo e de manutenção da empresa no país, com uma área de 100 mil metros quadrados e capacidade de operação para 2.000 ônibus. No início de 1996, a Gontijo comprou a linha Belo Horizonte-São Paulo, disponibilizando uma nova garagem para atender a nova demanda. Em 1999, a Gontijo fechou a maior compra de ônibus rodoviário da história da Scania em todo o mundo. Também em 1999, a editora OTM atribuiu o troféu Melhores do Transporte 1998 na categoria Transporte Rodoviário de Passageiros para a empresa Gontijo de Transportes, pela terceira vez consecutiva e a quinta vez na história da empresa. Concorrendo com empresas de todos os modais de transportes, aéreo, ferroviário, marítimo, fluvial, fretamento, turismo, rodoviário de cargas e rodoviário de passageiros. A empresa Gontijo de Transporte conquista pela primeira vez na história o inédito troféu Melhor entre as Melhores do Transporte. Em dezembro de 2003, a empresa Gontijo adquiriu a Companhia São Geraldo de Viação, fundada em 1949. Conheça a história da São Geraldo no link na descrição desse vídeo. Em 2015, a Gontijo encerrou as atividades da São Geraldo para otimizar a estrutura e possibilitar operação em maior escala. A história da Gontijo viaja pelo ônibus. Em cada passageiro e em cada região por onde a Gontijo passa, fica a contribuição para que essa história continue. Dirigir pelas estradas brasileiras é um privilégio, mas também um desafio e exige mais do que habilidade e preparo técnico. Exige comprometimento e dedicação. Em 2020, pela primeira vez, a Gontijo investe em ônibus de 2 andares, comprando 4 veículos. Um carroceria Comil,
chassi Scania K440 8x2. As primeiras operações iniciam em 2021. A primeira viagem com ônibus de 2 andares aconteceu em janeiro de 2021, fazendo o trajeto Belo Horizonte para Vitória. Abílio Gontijo continua como presidente da empresa, mas com auxílio dos seus filhos. E você, quais as suas histórias com a empresa Gontijo? Quantas viagens você já fez com a empresa? Para quais lugares? Você se lembra em qual dos modelos você já viajou? Quais as suas experiências de viagem? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.